Aí, galera, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um treinamento aqui da nossa mentoria do canal da Cloud. Hoje a gente tem aí 2 convidados, hoje é de dupla, né? A gente tem 2 convidados aí super especiais, trazendo um tema novo aí para mim, pelo menos é uma ferramenta nova. E então eu acho que a galera aí vai curtir bastante, né? Vamos aproveitar aí bastante essa documentação, esse treinamento, pessoal compartilhando aí, né, com a gente, todas essas experiências aí, que vão trazer aí pra gente. Então, eu vou chamar aí os nossos convidados, né, o Elton Bordim, vou adicionar ele aqui. Oi, Elton, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Mayara, boa noite, pessoal. Boa noite. E o nosso segundo convidado aí, o Ozanam Giordani. Tudo bem, Ozanam? Pessoal, tudo jóia, Mayara? Elton, boa Tudo noite. certo. Boa noite. E aí, galera, vocês querem começar aí se apresentando? Quem vai primeiro? Começar por ordem alfabética aí, o Elton se apresenta aí pra galera, conta um pouquinho de ti aí, Bom, das tuas experiências. Melhor seria o Ozanam, né? Mas tudo bem, vamos lá. Deixar o mestre falar primeiro, né? Um pouquinho para cada um. Vamos dar honra pro mestre. Pode começar aí, Ozanam. Tá. Então, beleza, pessoal, boa noite. Meu nome é Ozanam Giordani, sou Microsoft MVP, AWS Community Builder e também HashiCorp embaixador aí na comunidade técnica, hoje nas 3 aí como embaixador. Estou na comunidade técnica aí já está em torno de 8 anos, tá? Fui mentor também da mentoria aqui também da 1.0, tá? Então tá uma turma que tá até vendo aí agora. E estamos aqui hoje para trazer um pouco do Azure Arc aí. Hoje eu trabalho como especialista DevOps, né? Muito nessa linha de DevOps e Cloud, tá? Já tenho quase 23 anos aí de mercado. Então, trazer um pouquinho para vocês aí. Time de peso hoje aqui, hein? O Ozanam Ozanam, Elton. Grande parceiro, amigo, irmãozão mesmo. Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Elton Bordim, né? Eu trabalho, tem pouco mais de 20 anos com soluções Microsoft, né? Desde finalzinho do NT Server, 2000 Server, aí veio o 2003, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho do Azure Arc, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês aí como que funciona essa solução, né? Deixo também para vocês aqui, né, o QR Code aqui para o meu LinkedIn, quem quiser seguir, eu sempre estou postando conteúdo lá. Também ajuda a comunidade aí do canal da Cloud, sou um dos mentores aí. E agradeço a oportunidade aí de estar do lado do nosso querido MVP Ozanam Giordani. Bom, vamos puxar lá? Galera. Bora, já tá compartilhando aqui. Então, beleza. Bom, pessoal, tá aqui o QR Code, né? Se vocês quiserem conectar no LinkedIn lá, depois eu aceito o pessoal, tá? Vamos começar, então. Vou falar um pouquinho da documentação do Arc, e aí, conforme eu for falando aqui, eu vou puxar para vocês. A solução, né? O Azure Arc é uma ferramenta da Microsoft, é uma solução da Microsoft, onde a gente consegue conectar soluções que estão fora da nuvem da Microsoft. Por exemplo, como a maioria dos administradores, né, de infraestrutura, os analistas aí, tinham o costume, dentro da sua empresa, monta o servidor, implanta lá, veio a época da virtualização, sobe o host, virtualiza as máquinas, aí servidor de banco de dados, servidor de aplicação, servidor com IS, o Windows, servidor com AD, Active Directory, e aí chegou a nuvem e o pessoal começou começou a adotar a nuvem. Não só adotar a nuvem, hoje a gente vê que a maioria das empresas elas estão trabalhando multi-cloud, né? Então, a empresa ela adota o Azure, ela adota a AWS, ou se não a Google, ou se não a Oracle, e a gente tem recursos dentro da empresa, né, on-premises, a gente tem multi-cloud, a gente tem Microsoft, AWS, e aí como que para um administrador, né, fazer a gestão desse ambiente fica muito trabalhoso, e o Azure Arc ele vem para facilitar isso, né? Então ele vem para conectar todos esses recursos e dentro do Azure você conseguir fazer a administração desse ambiente.
sysadmin, um administrador, o cara do suporte, o cara de segurança, porque a gente vai ver também que com o Azure Arc a gente consegue estender a segurança para o nosso ambiente, seja dentro de casa, seja em outra cloud. Então, vou mostrar aqui para vocês, né, a documentação. Então, vou compartilhar aqui o link. Vou pedir para o pessoal compartilhar o link aí para vocês no chat. Ô, Mayara, eu coloquei acho que no privado. Tá? Já recebi aí, aqui, já vou. Vocês podem ver que vai ter a parte do overview. Quando você clicar, para todos nós que estamos acostumados aí com o Learning da Microsoft, né? Ele vai dar toda uma explicação sobre o Arc. E aí a gente vê que a gente pode conectar servidores, Kubernetes, né, Data Services, SQL Server. Aqui ele vai falar sobre o Azure Monitor, o Policy, o Defender for Cloud, a parte de automação e mais alguns recursos, Application Services. E, pessoal, para quem está começando, né, é legal a gente falar do Jumpstart, e aí a gente vai um pouquinho para a prática. Essa iniciativa aqui do Jumpstart, ela vai ajudar você a implementar um laboratório de solução Arc para você conhecer a ferramenta, para você entender um pouco da ferramenta. Então, a iniciativa é para que você, mesmo com pouco conhecimento ainda, ou com pouca vivência ainda, consiga utilizar essa solução e aprender sobre a solução, né? A gente vê que muitos administradores, né, Mayara? A gente que está aí no projeto de mentoria, muitos administradores procurando o canal da cloud, procurando aí as pessoas que movimentam a comunidade, o Ozanam é um deles, porque eles estão nessa fase de transição, de só conhecer o tradicional, aquilo que a gente fazia dentro de casa, que era pegar a infraestrutura com os servidores e montar um AD, montar uma máquina, montar a rede e morrer ali. E agora já se ouve muito, me procuram bastante, né, a respeito de como que eu integro o meu AD com a nuvem, como que eu estendo, né, como que eu adoto a multi-cloud, ou como que eu levo tudo para a cloud e paro de utilizar o que eu tenho dentro da infraestrutura, que é conhecido também como rehost, né, pega como que você está aqui e leva para a nuvem. Então, você vê muitas dessas dificuldades hoje. Então, o Jumpstart é para facilitar quem está começando a trabalhar com nuvem, a implementar e conhecer a ferramenta para continuar administrando suas máquinas virtuais, o seu banco de dados e alguns outros aplicativos. Queria falar alguma coisa, Zana? Não, era só completando aí, né? O pessoal fala-se muito de SSO, de Single Sign-On, né? Então hoje tudo é integrado, tudo se conversa. Então, quando a gente fala muito lá do Azure AD, essa integração com as clouds, né? Autenticação, aplicação que consome algum recurso. Então, isso tudo hoje faz sentido. E não é diferente com a necessidade de ter um ambiente onde você vai gerenciar todo o seu cenário ali, né? Seja de um ambiente na Azure, AWS, GCP, então hoje faz total sentido, né? Então, a gente está num novo patamar, vamos assim dizer, né? E os provedores de cloud estão enxergando isso. Exatamente. Então, vamos lá. Então, Jumpstart, quando você entrar no site, vai ter um overview, ele vai explicar um pouquinho, vai falar aqui sobre o cenário, sobre o ArcBox, o HCI Box, que é para o Azure Stack, né? Stack. Então, quando você vem aqui em cenários, ele vai te dar um guia muito prático, e aí é só você seguir, por exemplo, habilitando servidores, você vai ver que ele tem solução, né, para VMware, para Amazon, Google, aqui ó, VMware, então Kubernetes, você vem, por exemplo, aqui AWS, né, Amazon Web Services, e aí ele tem aqui uma explicação como que você estende, né, essa conexão, como você faz o deploy, né, e tem o guia passo a passo aqui, gente. É só para quem tá, reforço, né, para o pessoal da comunidade, o pessoal que começou esse projeto da mentoria, você que está começando com cloud,
é leitura, né? É uma coisa que o Ozanam sempre fala aí na comunidade, fala para os mentorados, não adianta você só ficar ouvindo e querendo que as pessoas te ensinem, não, você tem que praticar também. Então, o Jumpstart para você fazer isso, é prática. Pega, faz a leitura, entende os comandos, executa, erra, refaz o deploy, e aí você vai criando a prática, né? Então, ele tem vários cenários aqui, ó. Ele vai explicar sobre o SQL, Kubernetes, App Services, Machine Learning. O legal é o Arcbox, e eu vou só focar rapidinho aqui, gente, na parte de IT, né, para profissionais de TI. Por quê? Porque não adianta a gente também se aprofundar muito e nem todo mundo ainda conseguiu se adaptar nessa transição de sair do modelo tradicional e entender de cloud e entender do mundo local. E os mais novos, Mayara, e o Ozanam pode até confirmar isso é uma dificuldade que a gente sente muito aqui. A pessoa, o júnior, ele chega com a proposta de que tirou a Z900, fez até a 104, mas ele não trouxe aquela bagagem de saber implementar um DNS, saber implementar um Active Directory, entender o que é um DHCP. Então, você que está começando, parte aqui, ó, vem aqui no Arcbox para profissional de TI, né? Clica sobre esse link, vou deixar aqui, ó, também no chat, vou pedir ajuda aí da Mayara, do Ozanam para compartilhar pode mandar com vocês. Aqui que a gente já compartilha. Beleza? Aí, clica aqui, ele vai carregar aqui o Arcbox, né? E aí ele fala aqui que, né, vários sabores, né? É que você pode, a ideia do projeto, e para quem segue aí os idealizadores, né, dessa solução da Microsoft, o que eles têm falado bastante é tentar ajudar a comunidade, os profissionais de TI, a pensar no ambiente. Aí eu vou dar um overview aqui rápido para entender como que você poderia aplicar isso aqui no seu dia a dia. Então, basicamente, ele vai montar um cenário desse para vocês entenderem do produto. Então, ele sobe uma máquina Linux, ele sobe um SQL Server, um Kubernetes, um Windows Server, para que você utilize, né, vou colocar aqui para ficar um pouquinho mais fácil, para que você utilize os recursos e entenda como que você pode gerenciar todo esse ambiente, tá bom? Então, descendo aqui, pessoal, ó, você vai ver que ele traz o Azure Monitor, ele traz o Azure Policy, o Log Analytics, o Defender for Cloud e o Sentinel, né? Para quem já me conhece da rede, eu já tenho publicado alguns conteúdos a respeito do Arc, então depois eu compartilho com vocês meu blog lá, vocês podem acompanhar. Mas é isso, gente. Desceu aqui, ele vai dar alguns pré-requisitos, vou explicar também sobre esses pré-requisitos aqui rapidinho para vocês. E seguir o conteúdo não tem segredo. Elton, só sei trabalhar com o Azure via portal. Então, deploy via portal. Segue o deploy via portal. Pô, Elton, tenho dificuldade do inglês. Coloca no tradutor aqui, logo vai estar lendo muito bem aí. Deploy com ARM Template, e aí ele dá todo o esquema aqui para você. Tá vendo que ele dá um git clone aqui, ó. Né, ele vai puxar o repositório para poder fazer todo o deploy. A terceira aqui vai usar o BISP para fazer o deploy e aquilo que eu gosto sempre de ouvir do Ozanam, Terraform. Né, então você consegue fazer via Terraform esse cenário para você poder estudar esse ambiente. Estou escrevendo conteúdo sobre isso. Eu e o Ozanam também estamos preparando um conteúdo sobre fugiu da cabeça. Kubernetes. Isso, Kubernetes. Fugiu da cabeça aqui. Bom, pessoal, isso aí. Fugiu da cabeça. Vamos lá. Coisas importantes, os pontos importantes. Aí eu separei uma trilhazinha aqui para a gente seguir, para a gente falar sobre o Arc. Então, falei um pouquinho aqui conhecendo o Arc, né? Mostrei para vocês a documentação. Aí, parte de vocês se esforçarem, praticar a leitura, testarem o ambiente, né? Falamos do Arc. Então, agora a gente vai começar a falar sobre as dependências. Então, se vocês estiverem vendo bem minha tela, aqui vocês conseguem
ver que eu já preparei um ambiente, eu já tenho um ambiente pronto. Aqui eu já coloquei um workspace do Log Analytics e também já criei uma conta de automação. E vocês vejam que um está no STUS, o outro está no 2, Last 2. Por que eu fiz isso? Então, a importância da gente ler a documentação. Dentro da documentação, você vai ver que a Microsoft... Então, desculpa te interromper, mas será que tu conseguiria dar um pouquinho de zoom, será, na tua tela? Acho que sim. Vou dar um zoom na página mesmo. Na página, é isso? Tá ótimo. Agora sim, fica melhorou bom assim. bastante. Tá ótimo, agora sim. Então, beleza. Olha só. Então, a tabela abaixo mostra os mapeamentos com suporte. Então, se você cria um workspace do Log Analytics no Brasil, ele vai também permitir que você conecte isso no Brasil. Só que quando a gente vem aqui para os Estados Unidos, quando você coloca o ambiente no leste dos Estados Unidos, a conta de automação precisa estar na região 2 e vice-versa. E aí, aqui você consegue verificar a compatibilidade. Como o ambiente da POC aqui, da live, eu coloquei na região leste, eu coloquei a conta de automação para a gente ver a integração, beleza? Então, o que eu fiz? Já criei uma conta para a gente ganhar tempo, para a gente ter um pouquinho mais de agilidade, que eu quero mostrar para vocês também como que a gente integra a máquina, tá? Então, beleza, criei Workspace, criei a conta de automação. Quais são os primeiros passos? Vou entrar na conta de automação, né? Deixei em português aqui para ficar mais fácil para o pessoal, tá? Eu gosto de trabalhar no inglês, porque eu já acostumei com todas as nomenclaturas, mas vamos aqui no português. Eu entro aqui em gerenciamento de atualização. Isso aqui é um caminho que eu gosto de fazer. Você poderia integrar via inventário, tá? Vai funcionar do mesmo jeito. Mas vamos seguir meu roteirinho aqui. Beleza. Estou lá no centro de atualização de updates, né? Minha conta está aqui. Eu vou pegar o meu workspace log live STUS 001 e automaticamente ele vai validar se existe uma conta de automação para que eu possa habilitar. E aí ele vai fazer uma leitura, eu clico aqui e dou um habilitar. Ele vai demorar um tempinho, ele vai começar a fazer aqui o deploy e a configuração, tá? Esse processo aqui é para ser rápido, tá, gente? Então, vamos dar um tempinho aqui. Ele vai entregar isso aqui pronto para a gente, tá? Importante. Vem inventário. Deixa eu ver se ele vai dar algum erro. Acho que não vai dar, não. Vamos deixar ele aqui rodando. Isso. Está implantando. Vamos aqui em inventário. Faz o mesmo procedimento, tá? Lembrando, poxa, Elton, eu não vou lembrar disso. Vai ficar gravado no canal da Cloud esse vídeo e também tem o blog que eu escrevi o passo a passo para tudo isso aqui. Então, vou habilitar aqui também, ó, live. Até depois, Elton, se tu quiser compartilhar aí com a gente o link do blog também, eu compartilho com a galera. Deixa eu ver se eu pego aqui, só um minutinho. E aproveitando enquanto o Elton procura ali, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, né, quiserem aí tirar alguma dúvida com o pessoal, vão mandando aqui no chat que a gente vai repassando. Ó, vamos interagir aí com a galera. Beleza, voltando aqui. Obrigado, Mayara. Imagina. Ele já deu aqui o deploy, né, bem sucedido. Vou habilitar o inventário e também vou vir aqui no controle de alterações. Olha, ele já está fazendo e vou habilitar aqui também, tá? Só confirmem na hora que vocês estiverem montando o ambiente, né, se é o recurso que você já tem configurado. Quando for para produção, só se atentar aí aonde você está configurando que vai dar tudo certo, tá? Então, controle de alteração, vou habilitar aqui também. Beleza. Então, ele já vai começar a fazer aqui o deploy. Ele vai dar uma notificação aqui, ó. Uma implantação está em andamento, aguarde. Então, vamos deixar ele rodando aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo, né? Vou voltar aqui nos meus grupos de recursos. Eu já tinha deixado aqui um ambiente configurado, né?
Vou vir aqui, Azure Arc. Vou carregar ele aqui. Dentro do Azure Arc, a gente já tem várias informações que a gente pode começar a trabalhar, tá? Essa configuraçãozinha que eu fiz, ela não vai estar aqui nessa primeira tela. Então, eu expliquei uma maneira que eu aprendi lendo documentação, enfim, mas aí fica a critério de vocês criarem o método de vocês de trabalho, tá? Então, aqui ele já vai te dar algumas instruções. Veja que ele falou, olha, comece a usar o ArcBox, isso aqui está em preview. Lembrando, essa solução da Microsoft, esse projeto do Azure Arc, ele tem bastante recurso em preview, gente, bastante coisa. Em novembro, eu escrevi um conteúdo de SQL, em janeiro já tinha mudado tudo. E aí eu fui refazer o exercício para criar a nova atualização, deu erro. Aí eu abri um chamado na Microsoft, está em preview, a gente sabe que está em preview, a gente sabe o que acontece. Então, nem tudo a gente vai conseguir, não vai conseguir um suporte específico. Então ele vai... E aproveitando, Elton, tem uma pergunta aqui do Rodrigo. Pessoal, quais as limitações ou pontos de melhorias que ainda faltam para o Arc? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Para que o produto esteja pronto em relação a tudo aquilo que ele pode entregar? Eu não sei se a pergunta do Rodrigo foi essa. Mas... Acho que é mais limitação, Elton. Se tem alguma limitação. Limitação, tem. Eu vou entrar nela, tá? Eu vou falar agora da parte de infraestrutura, que é onde a gente conecta servidores e SQL Server, tá? Então eu vou dar uma prévia rapidinha aqui dessas limitações. Então, por exemplo, aqui eu posso vir e conectar um servidor. Então, eu vou deixar para trás aquele grupo de recurso que só queria mostrar para vocês aqui como que eu habilito a Workspace junto com a conta de automação. Aqui eu já tenho a conta de automação integrada. Então, eu venho dentro da máquina que eu já configurei, eu tenho vários recursos aqui que eu posso utilizar. E aí, talvez a gente consiga responder a pergunta que o Rodrigo fez em relação à limitação, e aí vamos explicando aqui, tá, gente? Então, assim, estou com a máquina conectada no Arc. Então, eu entrei no servidor, ele já me traz várias informações, tá? Dessa minha máquina virtual, que está rodando dentro do meu host, e aí ele vai mostrar aqui vários recursos, né, do Azure que a gente pode utilizar, beleza? Então, a gente vai fazer a integração de uma máquina e a gente já começa com as limitações. Vou voltar aqui no grupo de recursos para a gente poder fazer a integração da máquina. Eu vou vir aqui, pelo Arc, venho no Arc, né? Vou gerar um script, eu posso adicionar vários servidores, posso adicionar... Opa, peraí que cliquei fora aqui, gente. Servidores, vamos voltar aqui rapidinho. Eu posso adicionar vários servidores, né? Vários servidores, individual. E veja que agora ele já tem uma outra opção de adicionar servidor do gerenciamento de atualização. Está em preview também. Então, o Arc sempre vindo com melhorias, com novos recursos. Quando eu venho gerar aqui um script para eu poder configurar minhas máquinas que estão dentro da minha infraestrutura ou rodando em outra cloud, ele já vem aqui para um pré-requisito. Então, aqui ele já vai te dar vários pré-requisitos, tá? Permissão de administrador local, se há algum tipo de método de conectividade, se tem um link privado ou não. O servidor exige acesso à porta 443, né, porque o agente vai se comunicar via porta 443, beleza? E aí, aqui a gente vai definir aonde a gente vai configurar esse nosso recurso.
Ponto importante que eu separei para vocês aqui. O pré-requisito do sistema operacional, né? Então, vamos lá. Também, isso aqui também está na doc, eu vou jogar aqui, ó, no chat para que vocês também sigam esse conteúdo. Ele vai falar aqui tudo que é suportado hoje pelo Arc, beleza? Então, olha lá, ele vai falar, olha, Windows Server, né? Há suporte oficial para as seguintes versões dos sistemas operacionais, Linux e Windows, né? Há suporte apenas para a arquitetura x86-64, 64-bit. Arquitetura 32-bit baseada em ARM, incluindo, então, só seguir a leitura da doc. Windows 2008 R2 com SP1, 2012 R2 até o 2022. Há suporte para experiência desktop e server core. As edições do Azure têm suporte do Azure tem suporte ao ser executadas com máquinas virtuais do Azure Stack. O Windows IoT Enterprise. Aí aqui ele vai falar o Ubuntu 16.4, 18.4, 20.04 e o 22 LTS. Vou compartilhar aqui com vocês uma experiência rapidinha que eu tive. E aí eu acionei o suporte Enterprise chamado Osanan Jordani. A gente estava criando a documentação para publicar, né, sobre os testes, e a gente encontrou um erro na hora de configurar o agente no Ubuntu. E aí o Osanan falou, poxa, vamos dar uma olhadinha na doc para ver se há alguma limitação. E a gente nós tínhamos colocado a versão 20.04.06. E aí o que acontece? Não subia nem a pau a máquina. Abriu um chamado na Microsoft. Por quê? Porque conectar servidores Linux e Windows das versões, né, que estão aqui na documentação não estão em preview. E aí o que acontece? Aquela versão específica não era suportada. E aí eu fui fazendo o teste. Peguei todas as versões LTS, né? Não sou pró em Linux, tá, gente? Mas eu peguei a 16.04, peguei a 18.04, a 20.04 e fui tentando fazer a instalação. Eu fui conseguindo fazer o deploy. E em janeiro agora, que saiu uma nova atualização do agente, eu consegui fazer a instalação na versão 20.04.06, tá? Então, provavelmente, algumas limitações e melhorias ao decorrer do tempo, a Microsoft vai trabalhar com certeza para que o Arc se torne a ferramenta de gestão multi-cloud e on-premises aí, que entrega solução de segurança, monitoramento, inventário, governança. Tá bom, gente? Então, Debian, CentOS, SUSE, Red Hat, Amazon Linux 2 e a Oracle Linux 7, tá? E aí, na documentação, ele vai dar algumas observações, beleza? Requisito de software, ele vai falar sobre sistemas operacionais Linux, permissões necessárias, provedores de recursos. Rapidinho, vou passar aqui para vocês entenderem, para a gente não estourar muito tempo. Beleza. Ô, Elton, deixa eu só te passar uma pergunta aqui do Ricardo. Quando você falou até ali na questão de monitoramento. Esse monitoramento do SQL Server são para máquinas com SQL ou também para as instâncias dentro do SQL Management Instâncias? Máquinas virtuais com SQL e dentro do Azure, vou voltar aqui rapidinho, dentro do Arc, você pode utilizar servidores de cadê aqui? Mais embaixo. Instâncias gerenciadas de SQL, serviços de dados. Tanto PostgreSQL quanto a instância gerenciada do SQL. E aí você consegue conectar o Arc e utilizar esses recursos que a gente mostrou rapidinho aqui. Voltando aqui em cima. Vamos lá. Aqui, ó. Monitor, Policy, Analytics, o Defender e o Sentinel. Tá bom? Vamos... Beleza, onde a gente estava, pessoal? Estava explicando aqui sobre os pré-req. Aí o provedor de recurso. Rapidinho eu vou explicar isso aqui para o pessoal, que tem muita gente ainda que está começando na parte da cloud, se perde um pouquinho
no provedor de recurso. Então, bastante coisa que você for fazer dentro do Arc e de outras atividades dentro do Azure exige que você esteja com o provedor habilitado. Então, para quem não sabe, rapidinho, você vem na sua assinatura e você vai lá em provedor de recurso. Então, clica na assinatura, entra em provedor de recurso. Eu estou um pouquinho com dificuldade aqui, porque lembrando, eu falei para vocês que eu gosto de trabalhar com inglês, que é mais fácil, mas para ficar visível para todo mundo, ó, tá vendo que tem bastante coisa ativa aqui nessa assinatura, por causa dos laboratórios que eu faço, tá, gente? Mas bastante coisa aqui, quando eu habilitei essa assinatura, não tinha, aí você vem ativando. Então, por exemplo, eu vou precisar aqui do Microsoft AAD, ela não está registrada. Então, eu clico nela e dou um registrar. E ela vai registrar, ela vai ficar habilitada. Ela vai ficar habilitada dentro do Tenant, e aí você vai conseguir usar esse provedor de recurso. Para o Arc... São plugins, né? São plugins de API, da API que são ativos para te dar a oportunidade de fazer integração. Então, boa, Zana, obrigado. Uma importante para quem vai querer trabalhar com Arc, utilizar o Arc aí no seu dia a dia para fazer gestão do teu ambiente, você vai ver aqui, ó, o Azure Arc Data, tá? Então, é só habilitar e seguir a doc, que ela vai mostrando aqui, ó, Hybrid Compute, Guest Configuration, conectividade híbrida e para SQL Server, fundamental o Arc Data, beleza? Então vamos para a prática. Vamos voltar aqui. Grupo de recursos. Vou pegar esse ambiente aqui. A gente vai utilizar esse cara, gestão Arc Live, tá? Então eu vou abrir o Arc. Vou lá em servidores. Rapidinho, pessoal, só para vocês entenderem. Eu deixei, apareceu para vocês aí. Isso aqui é um servidor que eu tenho dentro aqui da onde eu trabalho. Vocês veem que tem várias POCs aqui dentro, vários servidores. Tenho várias máquinas virtuais no Windows, tem alguns SQL. Eu comecei a fazer algumas POCs de Kubernetes aqui também. Então, mais ou menos assim, você trabalha hoje como um analista cloud, como um analista de suporte, e dentro, seja uma empresa de terceirização, ou você trabalha direto dentro de uma organização, dentro de uma companhia, e você é responsável pela gestão do ambiente. Então, já vamos começar a dar um cenário aqui. Vamos imaginar que você trabalha numa empresa que é multisite. Então, você tem Brasil, você tem Argentina, Holanda, França, enfim. Você tem servidores espalhados em todos os cantos e você precisa ser o responsável em fazer a gestão desse ambiente. Beleza? Então, ou a empresa que você trabalha aqui no Brasil tem São Paulo, Rio de Janeiro, tem infraestrutura na AWS ou infraestrutura na Oracle, e você precisa fazer toda essa gestão. Você tem o site principal seu, funciona dentro da Microsoft, você tem uma contingência na AWS e você tem servidores locais dentro dos sites que você trabalha como um sysadmin, como um analista, enfim. Então você precisa gerenciar esse ecossistema de ambiente, seja máquina Linux, seja Windows Servers e algum outros recursos. Então, beleza, mostrei meu ambiente, é um Hyper-V, acredito que todo mundo aqui, né, tem familiaridade, é o Hyper-V, máquina virtual, e aqui eu tenho o meu Windows Server. Então, eu vou pegar aqui, ó. WinLive, beleza? A máquina chama WinLive. E dentro do Arc eu não tenho esse servidor aqui, eu vou conectar ele, tá? Então, o que eu vou fazer? Como eu sei que essa máquina é um SQL Server, ela tem um SQL Server, vou até mostrar aqui para vocês o iconezinho do Management Studio. Qual que é o passo que eu faço para conectar essa máquina? Eu venho em servidores SQL Server, tá vendo? Ó, já tem uma POC aqui configurada. Vou adicionar o servidor e aí eu vou adicionar esse servidor ao Arc. Então, vem aqui, conectar servidores.
Ele vai falar sobre os pré-requisitos, você precisa se atentar para isso, ok? Vou dar um próximo. Vou selecionar o ambiente que eu quero configurar. Vou selecionar aqui o grupo de recurso, aonde ele está, é uma máquina Windows. Se eu tenho ou não proxy para poder sair, aí eu preciso configurar. Lembrando, isso aqui é importante, tá? Qual é o tipo de licença que você tem no teu SQL local para você poder gerenciar pelo Arc. Então, ele vai falar sobre o Software Assurance, que acredito que é comum para todo mundo aqui que trabalha com a parte de Windows Server. Poxa, Elton, eu não tenho... A empresa que eu trabalho não tem licenciamento. Cara, não tem o que fazer, tá bom? Então, se eu tenho Software Assurance, se eu tenho alguma licença específica do SQL Standard com Software Assurance, ou se eu vou utilizar essa opção de licenciamento por meio do Microsoft Azure. Aqui é importante, tá? Quando vocês habilitarem a assinatura do Azure, a gente sugere no mercado brasileiro você seguir o modelo CSP. Você sempre vai ter um canal para você fazer a consulta na hora de você utilizar os recursos para saber se você está usando o licenciamento de forma correta. Beleza? Então eu vou colocar aqui only, tá? Vou dar um próximo. Ele vai me dar uma marca. Se eu quiser colocar a marca aqui só para poder gerenciar os custos, eu acredito que todo mundo está familiarizado. E aí ele vai pedir para eu rodar esse script aqui, né? Eu posso fazer o download dele. Manter, vou fazer o download desse script. Vou pegar minha pastinha de download aqui. Deixa eu dar um atualizar aqui. Aqui, ó. Vou jogar ele aqui para dentro. Só vou renomear ele aqui, porque como eu já tinha feito uma POC, beleza? E vou dar um executar. Ele vai falar para mim assim que ele precisa que a política esteja liberada para poder executar. Eu vou dar um S. Ele vai começar a fazer esse processo aqui, tá? Como aqui ele vai configurar o SQL Server, ele demora um pouquinho mais. Se o processo fosse para instalar só uma máquina virtual que rodasse qualquer outro serviço que não seja o SQL Server, qual que seria o passo? Aqui fez esse processo, baixou o script, pessoal, não precisa esperar. Por enquanto é assim, essa tela não some, ela não muda. E aí, quando eu comecei a utilizar, eu fiquei esperando, achando que ia acontecer alguma coisa, mas ela não muda. Você volta aqui e na hora que o processo do script terminar, ele vai aparecer lá no Arc a máquina virtual. Para a gente agilizar o processo, eu vou incluir um servidor Linux, tá? Basicamente, serve o mesmo para o Windows. Só para a gente ver o processo. Ó, vou gerar um script. Aqui eu fui na parte de servidores. Tá? Vou dar um avançar. Já entendi o que eu preciso aqui. Beleza? Vamos pegar aqui o grupo que eu quero que esse servidor apareça. Gestão Live Arc. Vou mudar aqui para Linux. Só preciso me atentar aqui, que agora eu vou rodar num Linux. Vou deixar o ponto de extremidade público. Eu poderia estar usando um servidor proxy, poderia estar usando um ponto privado, e aí eu só selecionaria aqui o ponto privado. Só para a questão da gente entender um pouquinho do cenário, vou deixar aqui como público. Vou avançar. E aqui eu falo, aonde está esse meu data center? Aí eu posso falar, é local, esse meu data center está em São Paulo, eu posso dar o nome, poderia colocar AWS, poderia colocar Oracle. Ele fica na cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo, Brasil. Aqui você configura agosto, né? Então, avançar. E aí eu posso fazer o download do script, ou posso copiar ele aqui. Eu já deixei pronto aqui uma máquina Linux. Vou dar um copiar aqui.
Aí ele vai pedir a senha, vou digitar a senha aqui, porque ele precisa do sudo, né? Aí o cara esquece a senha. E aí ele começa a rodar, né? E aqui é para ser bem rapidinho, pessoal, tá? Enquanto tá rodando aqui, deixa eu ver se ele... Provavelmente aqui a gente só precisa refazer o processo, porque tinha que liberar a opção. Vamos ver. Agora ele já vai direto, tá? Aqui é um ponto interessante que tanto para o Windows quanto para Linux. O Linux, você vai precisar abrir uma janelinha Microsoft Device Login. Ele vai abrir uma tela dessa aqui, ó. Por quê? Ele, tanto no Linux quanto no Windows, na hora que ele terminar o processo aqui, ele vai gerar um código que você vai validar a sua instalação. Se a gente estivesse fazendo agora um ambiente Windows, automaticamente você clicava no link dentro da máquina virtual, fazia a autenticação ali, morreu, next finish, como qualquer ambiente Windows, fácil. Mas aqui, ó, ele vai pedir para que você logue nesse device, né, nesse endereço que a gente já conectou aqui. Eu vou jogar para o lado aqui para eu poder fazer a digitação do código. Vou digitar ó, FG S3 UR E5S. Só vou confirmar aqui. Vamos confirmar aqui. O FGS 3U RT5S. Vou dar um avançar. Ele vai pedir só para eu validar qual é a conta. Eu estou na minha conta do Hotmail, que é onde eu tenho a assinatura habilitada. E vou dar um continuar. Quando eu faço isso, olha o que acontece. Ele começa a continuar o deploy dentro do Linux ou dentro do Windows. Ele vai concluir e ele vai dar um status de configurado, que ele, aqui, ó, conectado, a sua máquina está conectada com o Azure. Eu volto aqui. Não preciso ficar nessa tela. Dou um atualizar. Já sei. Ele está pegando aqui, ó. Subiu. Já subiu aqui, ó, server Ubuntu. Cliquei nela. Estou com a máquina conectada. Se o ambiente fosse Windows, apareceria aqui também. Vamos ver como que está o status lá. Aqui, ó, ele pediu para fazer aqui, ó. Se demorar muito, pessoal, ele perde a conexão, tá? Então, vou abrir aqui rapidinho. Vou pegar aqui, vou fazer aqui fora para poder ser mais rápido, para ele não... Mesma coisa, vou validar aqui ele, ó, a conta que eu quero fazer a conexão. Então, minha máquina já está conectada. Beleza. E ele vai dar continuidade aqui, ó, tá vendo? Vai dar continuidade na instalação. Então, ele vai fazer o download do agente, vai fazer a instalação e já ele vai aparecer lá no Azure. Ok? Até aqui, beleza, pessoal? Entenderam? Alguma dúvida? Já vamos matar a dúvida aqui, senão a gente já volta aqui para a nossa trilhazinha que eu deixei separado para vocês. Bom, bora aí, tem alguma pergunta aí, Mayara? Não, por enquanto não. Então, beleza. Pessoal, já tinha deixado pronto aqui para vocês, tá? 2 máquinas configuradas. Então, o que a gente consegue fazer no ambiente? Configurar o Insights para a gente poder ver a parte de desempenho do ambiente. Lembrando, ele vai dar uma notificação falando que o agente do Log Analytics
ele precisa ser migrado para o agente do Azure Monitor, porque o agente do Log Analytics vai parar de funcionar. Vou deixar para vocês aqui, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, tá? A parte do Insights, quer ver? Eu já tinha deixado pronto aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, cadê ela? Instalando, eu tinha deixado o link do... deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Mayara, se você puder me ajudar, para a gente ganhar um tempinho, Claro. compartilhar com o pessoal, tá? Ó. Uhum. É só habilitar e aí você vai conseguir verificar o desempenho e o mapa da máquina, tá? Então aqui, isso é bem legal, porque você consegue, por exemplo, ver o que está conectado, né? Vamos ver se ele vai abrir aqui para gente. E olha que eu testei hoje à tarde, hein, gente? Ele vai dar um zoom aqui, ó, por exemplo, ó, 3 clientes. Tá vendo? Ó? Ele vai mostrar os IPs. 33 processos rodando. Né? E aí aqui a gente consegue ver parte de log, alerta, conexões, tá? Bem rapidinho para vocês entenderem, eu sugiro que vocês montem uma POC, testem esses recursos, vejam, né? Olha, ele sinaliza aqui, ó, porta 80 está aberta, tá vendo? Ó? Porta 80 está aberta. Ó. Instalem, configurem, né? Nesse link que eu mandei para vocês, explica como, só o passinho, é bem simples, na hora que você entra aqui, ele só pede para você criar uma conexão com o monitor, e aí você só dá um nome para o recurso, seleciona o espaço do Log Analytics, eu já deixei pronto, porque isso aqui ia demorar quase uns 40 minutos para implementar, tá bom? E, uma vez com a máquina configurada, só vamos confirmar se o nosso SQL está pronto, ó, ele vai demorar, então, a SQL demora mesmo, se fosse só o Windows Server sem SQL, era mais rápido, porque ele vai trazer as instâncias. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho, pessoal. Ó. A diferença está aqui, ó. Máquina virtual com SQL Server, tá vendo? Ele já mostra a tua máquina configurada, e ele vai te dar a opção de você configurar o Defender, configurar... recomendações de avaliação, é isso aqui que eu falei para vocês que antigamente ele era Environment Health, se eu não me engano, e aí mudou para boas práticas, tá? Então tem que reconfigurar esse ambiente aqui. Vou voltar aqui só para vocês verem o que a gente pode fazer. Configurar a segurança, colocar o Defender for Cloud na máquina. Aqui a gente consegue gerenciar as extensões da máquina que a gente está gerenciando. É um ponto legal isso aqui, deixa eu puxar para o lado. Tá bem visível aí, Mayara? O pessoal, vou dar um pouquinho mais de zoom aqui. Ó, 125. Isso, se tiver um pouquinho mais de zoom, é mais tranquilo. Aproveitando aqui, tem uma perguntinha do Rodrigo. Pode mandar. Mesmo em uma POC, como foi a experiência integrando algum recurso da AWS? Eu configurei só máquinas Linux, foi muito tranquilo. E aí eu também fiz alguns testes sobre política, sobre parte de inventário, funcionou muito bem. Para você gerenciar a máquina. E o legal, tem uma... Não vai dar para mostrar aqui, tá no blog, você consegue fazer conexão SSH segura na máquina, tá? Utilizando, por exemplo, você pode liberar uma conta de administração para alguém da sua equipe e ela consegue gerenciar o ambiente sem precisar ser um global admin, sem ela precisar ser um contributor aí da assinatura, tá? Então você consegue minimizar aí a parte de permissão para a pessoa conseguir gerenciar o seu ambiente multi-cloud e infraestrutura local, tá? Mas foi bem tranquilo, conecta muito bem, não peguei erro nenhum. Eu falo que localmente eu peguei erro, que eu instalei um Ubuntu lá e ele não estava fazendo o deploy direitinho por causa da versão. Então, beleza, ó, extensão. Você pode atualizar a versão do agente que está na máquina, tá vendo? Ó, ele tem uma
uma versão para ser atualizada, então você clica aqui, você faz a atualização do agente. A parte de política, deixa eu puxar para o lado aqui para ficar melhor para vocês também. A parte de política, você pode habilitar política e aí fica a critério, por exemplo, vou atribuir uma política, tá? Para a gente monitorar algum tipo de conformidade nos meus Windows, meus servidores Windows. Então eu vou falar aqui que a minha política, por exemplo, precisa ter o agente do Defender for Cloud. Se ele não tiver, ele tem que me notificar que a máquina está sem o agente. Então eu venho aqui, ó, Defender. Eu procuro, ó, tá vendo? Ó? Vamos achar aqui. Ó, o Azure Defender para servidores deve estar habilitado. Eu adiciono ela aqui, né? Avanço, vejo qual é o escopo, se tem algum tipo de exclusão, né? Se tem algum parâmetro, se você quer colocar algum tipo de parâmetro, isso aqui está bem limitado, eu sugiro você ir conectando em cada informação e lendo a doc, né? E você habilita. O que ele vai fazer aqui para a gente? Ele vai trazer, deixa eu sair da telinha, ele vai trazer a conformidade. Então, conforme você for habilitando, ele vai te dando um compliance do teu ambiente. É muito bom isso aqui para ajudar na parte de gestão, tá? Tem a parte de atualização de Windows, né? Atualização de patch, que eu coloquei aqui também, que a gente ia passar rapidinho para falar disso. Falamos aqui da parte do Policy, Defender for Cloud e o Update. Tá aqui, ó. Aqui você consegue fazer o gerenciamento direto da máquina. Então, por exemplo, eu consigo aplicar uma atualização, verificar se é atualização, fazer uma atualização única, agendar uma atualização, ou eu posso... deixa eu ver aqui onde que está a opçãozinha. Acho que é porque eu perdi o zoom da tela aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Centro de atualização. Tá vendo? Ele está em versão prévia ainda, mas aqui eu consigo ver todo o meu ambiente que tem o ARC configurado e se tem alguma pendência de atualização, tá vendo? Ó, atualizações do Windows pendente, ó, 50%, tem duas. Tá vendo? Abrir uma consulta. E aí eu consigo ir explorando isso aqui e mantendo o meu ambiente atualizado, né? Tem uma pergunta do Ricardo, né? Eu tinha conversado um pouquinho com ele e ele falou que ele queria ver sobre isso aqui. Então, Ricardo, basicamente é o seguinte: todos os seus servidores Windows, eles com certeza vão estar, né? Com 2012 R2, 2016, 2019. Você conecta ele no ARC, você prepara o ambiente, conecta ele no ARC, né? Seguindo esse passinho que eu mostrei. E aí você vai vir dentro da máquina do seu servidor, você pode vir aqui e ativar a atualização para ela, ou você pode fazer a atualização, habilitar para todas as suas máquinas e gerenciar o update dessas máquinas, e ainda por cima você consegue ter um relatório de conformidade, você pode apresentar isso, enfim, fica como o projeto Jumpstart fala, fica a gosto da pessoa, a forma que ele vai trabalhar. Beleza? Mayara, eu acho que era isso que eu ia passar, né? Bom, acho que ficou claro para o pessoal aqui. Vou só dar uma reforçadinha aqui, ó, na parte de servidores, tá? Que você pode trabalhar com Defender for Cloud, você pode usar políticas para conformidade, você tem a parte de inventário da máquina, controle de alteração. Um ponto legal que eu quero mostrar para vocês, gente, eu sei que a gente está estourando um pouquinho o tempo, a Zana quer falar, eu falo demais, mas é isso aqui, ó. O Admin Center, vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu já deixei pronto também o ambiente. Elton, como que eu configuro? Você pode ir pelo Learning, tem meu blog, é bem simples de configurar, mas é muito útil. Imagine que você tenha que, né, usar ferramentas ou VPN para conectar em vários ambientes. Você, pelo Azure, você consegue fazer a conexão e administrar o servidor.
Vou fazer bem rapidinho aqui para vocês. Então, ó, ele já conectou. Aqui você consegue... É o Admin Center. Então, você consegue ver memória, o processamento, a configuração da máquina. Ele vai demorar um pouquinho aqui, ele já carrega tudo. E aí você tem a parte de evento, monitor de desempenho, você pode executar o PowerShell pela console aqui do Azure, né, usando a integração do Admin Center. Você pode configurar um firewall, você pode atribuir uma função, recurso. Você tem acesso aos processos, aos registros, a parte de serviço, né? Você vê aqui, ó, que em tempo real ele vai te atualizando. Lembrando, gente, tá? Isso aqui é uma máquina dentro da minha rede. Se eu não me engano, ela só tem 2 GB de memória, né? Ela é bem pequenininha, tá vendo? Ó? Então, por isso que às vezes demora um pouquinho, tá? Mas o mais legal é que você também consegue gerenciar o compartilhamento de arquivo. Você tem acesso ao compartilhamento de arquivo, a parte de gerenciamento. E aí, recentemente, o Fábio Hara, né? Não sei se todo mundo acompanha, ele publicou algumas melhorias. Você consegue subir arquivo, fazer download de arquivo dentro do servidor, utilizando aqui o Arc conectado ao servidor, né, o servidor conectado ao Azure Arc. Tá vendo? Você consegue criar uma pasta, você não precisa conectar lá no servidor. Por aqui você faz o trabalho. Você habilita uma pasta, move um arquivo. Você vê que tem a parte de compartilhamento de arquivo. Bem rapidinho para não tomar mais o tempo. E a área de trabalho remoto. Isso aqui funciona? Funciona, gente. Administrador. E vou tentar lembrar a senha. Vou ver se é essa senha, eu não lembro. Hoje eu criei tanta senha aqui que... Pera aí, aqui, ó. Esqueci a senha, pessoal. Deixa eu só confirmar aqui. Eu acho que eu tenho ela aqui salva. Pera aí, rapidinho, eu já pego para vocês. Vou puxar para o lado aqui. Eu já mostro para vocês, a gente finaliza aqui a sessão, essa parte aqui. Eu vou dar um espaço aí para o Zanan, que eu já falei demais, né, Zanan? Deixa eu ver onde que ele vai abrir. Vai tranquilo aí, ó. Tô esquentando a cabeça, não. Eu tô digitando a senha certa, não sei o que aconteceu, não. Ou eu tô indo para a máquina errada. Mas é isso, conectamos na máquina, gente. Ufa! E aí a gente consegue interativamente aqui conectar no server e se precisar mexer no servidor, ó, até deixei um ping aqui, deixei a máquina aqui, né, POC IS, configurada, acessando através do Arc. Beleza, pessoal? Isso aqui foi o roteirinho que eu escrevi. Zanan, quer falar um pouquinho aí? Tá me ajudar? Ouvindo? Bem. Tá te ouvindo? Tá ouvindo? É porque eu fiz aqui. Oi, pode falar, Maia. Não, desculpa, eu te cortei. Eu ia dizer se você quer que eu puxe essa tela. Pode puxar. É porque eu fiz o favor de puxar o cabo do microfone aqui, depois você quer ir desesperado aqui, mas agora não. Não, a gente tá te ouvindo bem. Peraí, então vou remover do Elton. Obrigada, Elton, por compartilhar aí com a gente. E vou remover aqui, então, da tela. Vou adicionar. Aí. Beleza. Joia. Deixa eu aumentar só. Aqui tá bom, acho que dá para ver. Bom, pessoal, aqui a minha parte é bem rápida. O Elton fez um overview bacana aí a respeito do Azure Arc, explicou bastante para vocês aí. O que eu quero mostrar aqui é somente a parte do Kubernetes, tá? Me parece que o Rodrigo tinha perguntado se foi simples, né, ou menos complexo aí mesmo na POC, integrar o AWS, integrar
a própria Google, né, o GKE também, um EKE, direto no Arc. Até mostrando aqui na tela para vocês, lá no Jumpstart ele mostra também o que a gente usa como estrutura para fazer essa integração. A gente utiliza GitOps. Para quem não conhece GitOps, é uma prática aí muito utilizada de deploy de ambiente via pipeline de infraestrutura também, tá? É um modelo. Então, o próprio Jumpstart, se vocês quiserem buscar lá, ele mostra a estrutura, ele tem inclusive o repositório do Terraform, tá? Aqui, ele mostra AKS, GKE, o próprio EKS, só que aqui dentro, para vocês verem, ele fala para adicionar aqueles processos de registration process lá que o próprio Elton mostrou, as extensões, e aqui ele mostra. Então, o Rodrigo, é IAM, tá? Integração via API, tá? Então, cria a parte de IAM, os access keys, tá? Faz a conexão e faz o deploy via Terraform. Já tem esse Terraform, inclusive, no repositório que eu estou mostrando aqui. Lá no Jumpstart tem, tá? Isso aqui, o que eu estou mostrando, está no Jumpstart, tá? Ele aqui dentro, ele mostra. Você vê aqui em cima, ele está bem aqui, ó. No início, aqui o repositório. A mesma coisa é o Google, tá? O GKE também, ele mostra aqui, tá? Tá bem tranquilo. Então, ele mostra o passo a passo, você vai fazer o AZ Login, né? Pegar toda a subscription, vai lá no Google, né? Configura o projeto, tá? Habilita a API, depois de habilitar a API, a parte de liberação de credencial, e vem no final aqui a parte do Terraform, tá? Então é infra como código aí. Como alguns já devem ter visto eu falar 1,5 milhão de vezes, quem atua com cloud hoje, se não atuar com infra como código, está meio que perdido aí no mercado, né? Então, É verdade. tá basicamente isso, né? Então, aqui no Azure Arc, o que eu fiz? Pela documentação, até mandar para a Mayara aqui para poder enviar para vocês, tem essa documentação que é o guia rápido de conectar um cluster. Eu estou pegando do Arc, e aqui a documentação em si do Kubernetes do Arc também, início dela ali, o get started dela, tá? Beleza, Então, o que ele fala? Para conectar, ele tem alguns pré-requisitos. Obrigado, Mayara. Você tem que habilitar as permissões lá, né, de conectar os clusters, tem a parte de função interna. Quando você vai rodar no CLI do AZ, você vai instalar a extensão Connected K8s, que é uma extensão que a Microsoft está usando aqui. E aqui embaixo você faz o registro dos provedores. O Elton explicou bem essa parte aí, não vou adentrar muito. Então, a parte de Kubernetes Configuration, a Extended Location, tá? Ele mostra que a parte de monitorar o processo enquanto ele está ativando. Ele fala 10 minutos, mas o meu aqui foi 2 minutos e estava ativo, tá? Você tem a opção de fazer igual o Elton, vai lá clicando, né, e mostrando, mas também, como eu estou muito nessa aí, o Elton sabe de código, de nem ir na tela lá mais, né, muito. Você consegue vir pelo AZ aqui. Então, aqui passou isso. Ele até fala, cria um grupo de recursos para o Arc, se você quiser, ou então vou usar um recurso próprio, né? PowerShell, CLI, e aqui você conecta. O que ele faz de conexão, seja no Arc, no Azure, no AKS, né? Seja no GKE, seja no EKS? Ele usa por trás um Helm. Para quem conhece Charts Helm, né? O Helm Charts, já deve estar familiarizado. Ele vai fazer isso por trás com esse AZ Connected K8s. Para quem não conhece o Helm Charts a gente fala que é uma receita de bolo que ele utiliza para provisionar ambiente dentro do Kubernetes, tá? Uma aplicação, algo desse tipo. Ele vai fazer da mesma forma para poder fazer a conexão. Ele até está mostrando aqui, ó, GCP, a infraestrutura, né? Esse exemplo. Então, você consegue conectar usando um proxy de saída também, tá? Então, tem toda a documentação. O que eu fiz? Eu simplesmente fiz aqueles passos, deixa eu dar um CLS que eu estava pegando a chave aqui para até mostrar para vocês, e o comando, deixa eu até ver se eu deixei ele aqui, é esse cara aqui, ó. Tá? Osana, como é que eu chego nesse comando aqui? Tá? Que ele simplesmente vai dar um connect, qual que é o nome do cluster, no caso meu AKS, o Resource Group, o location, né? Tá em SUES2, e o ID. Como é que ele faz isso? No Arc, a gente tem aqui embaixo, deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. Eu uso um IT. Pode usar ele, deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. Tá aqui.
Deixa eu ver se vai ficar bom. Beleza. Aqui, ó. Aqui, Kubernetes Cluster, tá? Então, nesse ponto aqui, você vai ter o Kubernetes Cluster aqui, a parte de integrar. Eu já estou com 3 AKS aqui. Eu falei com o Elton que eu tinha feito só um, mas eu consegui subir aqui, enquanto ele estava falando, mais 2. Tá? Então, 3 AKS aqui. Boa. O cara é pró, né? E isso com infra como código, então a gente estava perdido aqui. Ô, Zanan, posso fazer uma adicionar. perguntinha? Pode sim. Então, você falou que você conectou vários clusters aí, como AKS, como EKS, enfim, na parte de cloud mesmo, né? Cluster provisionado em cloud. E um cluster on-premise a gente consegue conectar? Consegue conectar também. Você consegue conectar um cluster on-premise, até mesmo aquele cluster mais simples que é o K3S, que o pessoal às vezes usa aí, que ele é mais leve, né? Para colocar no servidor, você consegue conectar. Então, não tem distinção. Hoje eu trabalho com multi-clusters aqui de Kubernetes sem problema. Não é só para cloud mesmo, eu consigo conectar também on-premise. Conectar on-premise também. De bola. Eu até esqueci de falar, o Arc, ele colocou essa funcionalidade meio que concorrendo com o Rancher da SUSE. Sim. O Rancher, você tem esse multi-cluster, então a Microsoft veio com o Arc. Então hoje no mercado aí, o Rancher hoje é o mais usado e o Arc está vindo aí junto agora. Show de Super bola. bacana. Então aqui eu consigo criar um cluster híbrido, que aí é aquela questão do Azure Stack, né? Então você consegue ter um cluster híbrido ali do AKS local. Lembrando que o Azure Stack ele é super pesado, né? Você tem que ter uma máquina muito grande de recurso ali para você ter uma cópia da Azure local. Tem empresas grandes aí que utilizam. E aqui você adiciona o cluster que você quer, tá? Ele vai pensar aqui. Primeiro ponto, ele já me mostra aqui como é que você vai adicionar, né? Então ele fala para identificar ou criar, você vai usar um novo ou existente, tem a documentação, acesso às portas 443 e 9418, a parte de URLs também de outbound, ele te dá a lista, método de conectividade, então você tem por private link, ou seja, fazer conexão por dentro da sua rede. Então isso aqui é bem legal, se você tiver link de integração da sua AWS, sua GCP, diretamente na Azure, você passa por dentro a conexão. Então você não vai ter que passar por fora, via API exposta, com credencial, para poder conectar o seu cluster e ter um multi-cluster, né? Seja um EKS, um GKE, aqui dentro. Tá? Aqui a gente segue. O que ele vai precisar é criar uma estrutura do AKS aqui no seu ambiente. É um resource group, onde ele vai deixar a estrutura do Arc ali, do cluster criada, tá? Você vai buscar ou criar um resource group que você quer armazenar. Ele vai te pedir o nome desse cluster, tá? Então, vou colocar aqui só de teste, eu não vou criar porque ele demanda um tempinho. Região. E aqui é o método. Então, é no método de conectividade que você vai falar. Vai ser endpoint público, vai ser proxy server, endpoint privado, que está em preview ainda, né? Você vê que ele fala lá, conexões via VPN, Express Routing, então você consegue já fazer a conexão interna. A gente sabe que questões de segurança, acho que é o primeiro ponto que a segurança bate é por que eu estou me comunicando com um cluster, expondo ele para fora, administrando. Então, o pessoal reclama muito disso. Hoje na Azure já consegue fazer por private endpoint, tá? Parte de tags que o Elton mostrou lá, que ele também mostra. As tags, você adiciona as tags que você quiser, remove, tags customizadas. E aqui ele vai criar o script, igual o Elton mostrou. Só que o script aqui é bem simples. Você vai fazer um AZ login para conectar na Azure, vai setar a sua subscription principal e depois é aquele comando que eu falei, ele já traz aqui, tá? Então é criar um cluster conectado. Um pré-requisito que ele pede é você ter configurado localmente os seus clusters e estar conectado nele. Então se eu der um kubectl aqui, para quem gosta de ver comando aí, né? Deixa eu dar um config. Deixa esse microfone aqui que tá me atrapalhando. Config. Opa, config. Get context. Vocês podem ver que eu tenho configurado aqui os 3 clusters, só que eu estou conectado inicialmente para mim trabalhar em cima dele com o Zanan 01 AKS. Então, o que você tiver conectado, você vai configurar ele lá e vai pegar aquela linha de comando que ele passou aqui.
Você só vai mudar o nome dele aqui, né? Qual que é o Resource Group, a região. O Correlation ID aqui ele não muda. Quando você cria o primeiro, segundo, terceiro, o ID é o mesmo. Ele vai rodar, aí é o que eu falei, por trás ali vai ser um Helm, que ele vai rodar, no final ele vai dar um sucesso, acho que ele mostra na doc aqui, vamos ver se ele vai mostrar aqui, ó. Ele vai falar que o Helm Release Deployment foi feito com sucesso, né? Então você viu ali que ele conectou, deu sucesso aqui, ele fez o provisionamento. Quando ele fizer isso, se voltar aqui no Arc, ele já aparece aqui, tá? Às vezes o pessoal pergunta, mas é só isso? Eu falei, é só isso. E o que eu tenho de ganho aqui? É o que a gente falou, administração de multiclusters, né? A gente teve fases aí no mundo de InfraOps, né? Você teve virtualização, igual o Elton mostrou, depois passou para cloud, de cloud passou para esse mundo agora de containers, agora de orquestradores de containers, e agora a gente está trabalhando muito com ambientes de multiclusters, né? Kubernetes. Então, o que a gente está falando aqui. Então, a gente precisa de uma ferramenta para administrar. Então, o caso aqui é o que você vai ter. Você vai ver todos os seus clusters aqui, te mostrando versão, location, e a partir daqui eu consigo entrar em cada um deles e trabalhar, tá? No caso aqui do meu AKS aqui, eu já consigo ver namespace, provavelmente, deixa eu ver se ele já está aberto, que eu tinha fechado ele, depois liberei. Esse aqui acho que está aberto, beleza. Se eu consigo ver as namespaces que estão dentro dele, eu consigo ver o ArcVM do provisionamento dessa namespace, consigo editá-la também. Ver se ele vai abrir aqui, que está bem lento. Aqui no eu acho que abre. O legal que uma das perguntas do Rodrigo, eu acredito que há um trabalho muito grande, né? Pela solução do Azure Arc, muita coisa vai vir. Eu acredito que não vai parar só nisso, né? A gente vê que tem bastante coisa em preview, você faz um teste, passa um mês, já muda porque fizeram melhor, então com certeza eu acredito que o Arc vai ser a ferramenta para a gestão de recurso multi-cloud e sites, entendeu? Vai ser assim, isso. Eu vejo que para o meu dia a dia, que sou um cara mais infraestrutura, é a ferramenta que a gente precisava ter lá atrás, né? Que não tinha tanto recurso para isso, mas hoje já ajuda bastante. Sim, é uma ferramenta que ela está crescendo. Eu falo muito, o pessoal sempre me pergunta, preview, Zanan, você usa? Não. A gente não usa preview por quê? Preview ele está em teste ali ainda. Então, se você jogar para um ambiente de produção, isso é um problema. Então, o que você vê que ainda está em preview, segura a onda um pouquinho, né? Evita. No caso aqui, você está visualizando, não tem problema. Mas se for algum tipo de recurso, algo novo, evita usar para produção. Usa para desenvolvimento e homologação somente, tá? Então, aqui eu consigo gerenciar todo o meu AKS como se eu estivesse gerenciando um AKS só que a diferença é que eu gerencio um aqui, então eu consigo voltar no Arc, gerenciar o outro, abrir várias abas, né? E assim por diante. O Jefferson está até perguntando se consegue monitorar informações de aplicações sem utilizar o Azure Monitor, ou se ele utiliza do Azure Monitor para fazer o monitoramento. Você consegue fazer a integração direto no Kubernetes, né? O AKS faz a integração para puxar monitoramento em qualquer ferramenta, tá? É normal, igual qualquer outro Kubernetes. A parte de diagnóstico, monitoring dele aqui, é o básico do monitor aqui que ele traz, mas você consegue utilizar o monitor completo, tá? Se quer usar direto no portal aqui, ele vai usar o Azure Monitor aqui, tá? Sugestão minha valida se o Azure Monitor vai te atender ou se outra ferramenta vai te atender melhor, seja em custo, correlacionamento de dados, porque hoje a gente fala de três bases de observabilidade, né? Tem logs, métricas, os traces, né, de aplicação. Então, é entender o que vai melhor te atender, tá? E sempre tendo a ótica de custos, tá? Então, Zanan, deixa eu só dar rapidinho aqui que perguntaram, sobre questão de custo, você conectar os seus recursos ao Azure Arc, isso não tem custo. Então, você conectar os seus servidores não tem custo. O que tem custo? É quando você começa a utilizar
as funcionalidades. Então, por exemplo, começo a utilizar o Defender for Cloud, a gente sabe que ele cobra por servidor. Quando eu começo a utilizar o Automation Account para fazer automação, que a gente não falou aqui, mas dá para você automatizar o seu ambiente local multi-cloud. Então, ele cobra por isso. O Log Analytics ele vai cobrar pelos dados, né? O Azure Monitor pelos dados que você está computando ali. Do mesmo modo que você tem um Grafana gerenciável hoje, que você pode conectar no Azure Monitor aqui no Azure mesmo, utilizar do recurso ali. Vai ter custo? Vai, mas você já tem os dashboards que o pessoal adora ver colorido lá, né? Então você consegue ter isso também. Eu vou dar só uma prévia de teste de custo que eu fiz aqui. Eu conectei acho que 5, 6 servidores, habilitei o Defender for Cloud em todas as máquinas, atualização, subi quase tudo. Gastei R$700. Por quê? Defender for Cloud, a gente sabe o custo, né? Acho que, se eu não me engano, é $15 por servidor, uma coisa mais ou menos assim. Mas só de métrica de monitoramento, atualização, deu R$160. É muito barato, entendeu? Isso aí vai variar muito de recurso para recurso, né? Depende Quando a muito gente do fala ambiente. de AKS, até aumenta bastante, porque você começa a pegar a métrica de aplicação ali. Isso, sim. Como a gente brinca, POSP muito log, né? De informação. Até isso que eu ia perguntar, assim, uma dúvida, né? Ele faz esse monitoramento a nível tanto de infraestrutura como de aplicação. Por exemplo, a nível de cluster ali, se eu consigo verificar a saúde dos pods, dar um describe lá para ver como que tá, tudo eu consigo fazer por ali? Sim, consegue fazer. Mas aí em modo visualização, aí se eu quiser fazer uma ação mesmo, daí eu preciso entrar no cluster. Tem que entrar, isso. Até então, eu até perdi onde que era o local aqui, mas você consegue abrir o shell. Então, acho que até certo ponto você consegue entrar, tá? Aí é do próprio AKS o recurso, a feature do AKS mesmo. Tá? Aí entra pelo AKS, claro. Isso. Show. Isso aí. Então, a partir daí, você tem toda essa gerência. Agora ele tem versão mobile, você consegue ver também direto no celular, para quem gosta de sair de férias e ficar olhando o que está acontecendo no ambiente, né, desesperado, alguma coisa na rua. Você consegue ver mobile, e aqui você tem toda essa gerência. O que eu falei do Rancher é esse cara aqui, ó. Rancher by SUSE. Ele é o concorrente, hoje mais conhecido do mercado. Tem aquela versão comunidade dele, tem versão paga, mas o pessoal quem está com Azure está começando a se inclinar para o Azure Arc por causa dessa facilidade também da gestão dele, tá? Quando você pega o Rancher, você tem que ficar criando estrutura para ele, para o Rancher rodar. Então, por exemplo, se você tem Kubernetes, você pode rodar pods dele lá dentro para você ter o Rancher rodando. Só que você tem que criar a estrutura hoje. Se você não quer criar uma estrutura, você tem o Rancher a versão paga, né? Que o pessoal, até onde eu enxerguei, tem um custo um pouco mais alto. É bem mais... É um SaaS, né? O Arc é modelo Microsoft, né? É modelo clica ali e vai ser feliz. Isso aí. É bem isso. É quase um sair clicando aqui e adicionando. É sair clicando aqui e adicionando. Até o código ali é uma linha, né? Ele roda você vê que o Jumpstart ele já começa no overview falando que é zero hero, né? Então, cara, é para pegar e sair fazendo. Isso. Sim. E a partir daí você tem toda essa estrutura. Então, eu começo a gerenciar todos os meus clusters. Às vezes essa visão de ter multicluster é muito nova ainda. Então, assim, muitas vezes grandes corporações que estão com ambiente multicluster hoje de Kubernetes. Mas isso é tendência. A tendência é acontecer. Você não vai trabalhar com uma cloud só, talvez. Na grande maioria das vezes, a gente vai ter ambientes em clouds diferentes, regiões diferentes. Aqui você consegue, estava até mexendo um pouco mais, né? Você consegue customizar as locations aqui para agrupar a parte de bridge de recursos, né? A parte de private link. Então você consegue começar a dar uma organizada na casa ali e enxergar melhor a estrutura. Né? Então, assim, é basicamente isso aí. Depois eu vou até fazer um vídeo mais aprofundado aí. Eu vou até chamar o Elton também para a gente trazer um pouco mais. E vocês sabem, eu sou bem aberto, o que vocês precisarem, a gente vai conversando.
Mas é isso aí, Tem Mayara. uma pergunta. É Eu só claro, mais sem interagindo. problema. Acho que até o Elton já chegou a comentar ali no meio da apresentação dele, mas em relação a essa questão de monitoramento a alertas, assim, a gente consegue configurar alertas, por exemplo, meu cluster parou por algum motivo, recebeu alguma notificação, a gente consegue ter esse recurso? Consegue. Hoje a gente usa, eu mesmo na empresa utilizamos o Azure Monitor, então ele é integrado com o AKS, e a partir dali eu tenho toda a estrutura de monitoramento. Eu consigo pegar desde a saúde do meu Kubernetes, a saúde da aplicação, se está tendo algum problema de erro de comunicação da API com alguma saída, algum post, get, ou o que for. Então a gente tem toda essa estrutura. Ele notifica. Hoje eu tenho toda a notificação. Deixa eu compartilhar já vou começar amanhã a utilizar essa ferramenta. Deixa eu compartilhar um teste que eu fiz aqui, Mayara. Eu habilitei o Defender for Cloud no SQL e rodei um script. Ele envia um e-mail falando de uma ação suspeita no banco. Sim. Tá? E o banco está aqui dentro, tá local. É nesse nível, assim, de notificação, show de bola. O Azure Arc, o interessante dele é que ele veio para meio que dar uma chancela das integrações que já existem na Azure. Então, você tem integração de segurança, integração de observabilidade, e agora você tem a gerência num local só, uma única ferramenta. Show de bola. É uma ferramenta aí que tá vindo para facilitar muito a nossa vida, né? Vai crescer bastante. Tem muita coisa em preview ainda, mas a ferramenta ela começou a ser enxergada um pouco mais há pouco tempo. O Elton mesmo vem trazendo muita informação sobre a ferramenta aí. E a gente tem, assim, outras ferramentas, como tu comentou ali do Rancher, e tem outras ferramentas de monitoramento mesmo, como aí Prometheus, Grafana, enfim. Mas são ferramentas bem complexas, assim, na hora de configurar, de subir, de configurar o que vai monitorar a aplicação, se vai monitorar a infraestrutura mesmo, né? E aí essa ferramenta do Arc veio aí para simplificar tudo, né? Como a gente comentou aí, modelo padrão Microsoft mesmo aí para ajudar a gente a agregar e aí conseguir ainda monitorar vários clusters, né? De multi-cloud. Não tem nem o que... tem uma sacadinha legal que você consegue gerenciar vários tenants também com o Arc, tá? Show. Que não deu tempo não dá tempo de mostrar tudo aqui, né, Osana? Tem muita coisa. Não tem muita coisa. E essa parte de observabilidade, muitas vezes, quando começa uma transformação digital na empresa, o pessoal vai muito para tudo open source, né? Vamos para tudo que é de graça, sem custo. Só que o pessoal, às vezes, esquece da questão do custo operacional. Então, você tem que ter profissional para isso. Você tem que manter o ambiente para isso. Exatamente, tem que sustentar, né? Tu tem que ter horas ali já para subir o ambiente e para sustentar também, né? Eu passei por uma transformação digital aí numa grande empresa. O pessoal, até quem me conhece, sabe qual empresa que eu trabalhei. E a gente começou nesse ponto. Era open source, vamos levantar o ambiente, mas chegou num ponto que cresceu tanto que estava inviável. Então, nós fomos para ferramenta de mercado. Na época, teve Azure, a empresa, quando estava Azure, usava o Azure Monitor. Depois que ela saiu da Azure e começou a migrar para outros providers, ela foi para ferramenta de mercado. Igual tem no mercado o próprio New Relic, Datadog, Dynatrace, né? São ferramentas também de ponta que, como o Azure Monitor, consegue fazer correlacionamento ali de tudo, né? Então você consegue enxergar o todo, tanto a infra quanto a parte de aplicações. Eu consigo ver o todo, né? Show de bola. Mas é isso. O pessoal já está comentando ali, o Ricardo, já vamos iniciar a POC. Muito boa. É isso aí, galera. Se alguém tem mais alguma pergunta. Ninguém. O bom é que o pessoal aqui não tem uma pergunta agora, mas não é o Fale Agora, o Cálice para sempre, né? A gente está aí na comunidade para ajudar a galera aqui dentro da... Com certeza. Amanhã vamos falar sobre um possível projeto.
Viu? Eu queria deixar só agradecimento do pessoal do nosso grupo de mentoria, do canal da Cloud, né? Que eu e o Zanan faz parte, o pessoal em peso aí, o Deodoro, né? O Paulo, o Júlio. Agradecer eles aí por ter aparecido, né? O Ricardo também. Foi uma das... Ricardo. Eu já acompanhei aqui inúmeras lives aqui, né? Como gerenciando aqui a live, né? Moderando, e assim, a live de vocês hoje bateu o pico mais alto, assim, de legal, né? pessoal, e o pessoal se manteve, assim, né? Não foi assim, tipo, entrou, saiu, porque eu consigo visualizar, né, a quantidade de pessoas, então a gente olha, sério mesmo, foi o maior pico, assim, que a gente teve. Ô Mayara, tem gente que a gente, pessoas que a gente convidou para a live que não conseguiu entrar na mentoria, e eles vão tentar de novo na próxima. Então, assim, né? Já vou deixar aqui um abraço pro André, ele é meu primo lá de Sorocaba, entrou, conseguiu passar na Z900, não conseguiu entrar no grupo de mentoria, mas eu tenho certeza que na próxima ele entra. E tem um pessoalzinho aí que tá na fila, Pedro Mota, toda a galera aí vai conseguir entrar. E deixar essa mensagem, né, pro canal da Cláudia, a própria Valéria, a oportunidade que está gerando aí para a comunidade, o próprio Zanan Jordani, que eu acompanho ele há muitos anos, se tornou um irmão, né, tenho ele como se fosse a minha família, são pessoas que transformaram a vida da gente, né, os profissionais, a gente vê a galera se certificando, conseguindo emprego, subindo de cargo, isso é gratificante, isso não tem preço. Então, com certeza. Não só vocês que vieram participar da live, mas todos vocês que fazem isso acontecer, né? A própria Mayara aí que dedicou seu tempo de estar com a gente, o Johnson, o próprio Johnson que sempre está ajudando a gente aí, cara, tira o chapéu para esse menino. Presença confirmada sempre, né? O Zanan não tenho nem o que falar, mas só tenho que agradecer vocês aí pela oportunidade, obrigado mesmo de estar junto com vocês aí. E eu quero agradecer também o próprio Elton, que me convidou para participar junto também. A Valéria, a gente já é uma parceria já de um tempo também. E junto com o nosso canal lá, eu e o Albert estamos no Code FC, né? Até deixando o jabá aí, né? A Valéria sabe que a gente já é parceiro mesmo, não tem problema, né? Com certeza. Tá junto lá. Aqui todo mundo é parceiro, não tem essa, né? Isso aí. E a gente tá junto aí. Com certeza. Eu sempre digo, né? O sol brilha para todos. E quanto mais a gente compartilha, mais a gente cresce. Então, eu sou dessa... Com certeza. Essa ideia, né? Como a Ana falou ali, o Elton também, a gente vê o pessoal aí crescendo, vê o pessoal aí, às vezes, tem um pessoal que às vezes acaba se destacando mais, né? Mas às vezes tem um pessoal que consegue aí já entender uma ferramenta, por exemplo, que o pessoal da Super Júnior que está no zero consegue já entender um processo, entender como funciona isso também já conta muito, né? Então, tipo, é muito, muito legal, assim. Sim. E a grande maioria aí a gente vê crescendo, né? O próprio Johnson mesmo, eu conheço o Johnson há muito tempo, a gente vê ele crescendo o nível que ele chegou hoje, o próprio Ricardo agora, o Rodrigo, o Júlio, a turma toda aí, né, tá junto com a gente aí. É verdade, né? Verdade. Show de bola, gente. Eu sou um, né, que você também, né? O Zanan me puxou, né? Ele sempre falou que eu tinha que escrever conteúdo, compartilhar a experiência que a gente tem. Eu vou focar muito na parte híbrida, né? Eu quero trabalhar bastante isso para a comunidade, porque assim, a gente trabalha com consultoria na rua, Mayara, e a gente vê os profissionais com muita dificuldade em Active Director, infraestrutura. Então, assim, como que a gente muda isso? Ensinando o pessoal, entregando conteúdo e o pessoal se esforçando, só tem a somar para todo mundo, entendeu? Com certeza. E a gente aprende ensinando, né? Quando a gente vai preparar um conteúdo para publicar, você aprende mais ali do que no dia a dia, porque você está lendo, aprendendo, testando, fazendo POC. Isso é muito tudo para passar, né? E eu sempre digo pro pessoal, assim, ó, por mais sênior que a pessoa seja, por mais que o cara tá lá em cima, ninguém sabe tudo, tá todo mundo sempre em constante aprendizado, né? Então a gente... eu trabalho na Vanad, então lá eu pego bastante... é uma empresa de consultoria, então eu pego bastante... projetos, né, diferentes, assim, e cada vez é uma stack diferente, e às vezes me pego pensando assim, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Né? Ou pego uma ferramenta assim que a gente mesmo. Às vezes nunca atuou, não sabe nem como que o pessoal já está em andamento, né? E aí a gente tem que
correr atrás, né? Então, tipo, a gente está sempre em constante aprendizado, né? Então, É assim mesmo. não é a vida, não adianta, né? É a velha frase lá, quanto mais você acha que sabe alguma coisa, você não sabe nada, na verdade. Você não sabe nada, exatamente. Posso deixar um último recadinho? Claro, quando vocês forem para BH, liguem pro Ozanam e pedem para ele apresentarem para vocês o filé surprise, tá? Boa. Não pode sair de BH sem jantar com o Ozanam. Olha aí, ó. Que eu deixo. Ó, a hashtag E olha a hashtag do Johnson ali, ó. Só não sei se vai ter... MVP do Elton, hein? MVP do Elton, ó. Quem sabe, né? Bora, ué. Viu? Mas só não sei se o Ozanam vai ter camisa para todo mundo, tá? Eu fui o primeiro, então eu ganhei a camisa. Então... olha aí, ó. Daqui a pouco vem as camisas do Code FC tem também. TDC agora em março, né? Em BH. Tem o TDC. Daqui a pouco, né? O pessoal do Sul. Eu Sul. apliquei para uma palestra, vamos ver se... Tu aplicou? Se vai entrar. Então, eu ia aplicar, mas aí no fim não apliquei ainda. Mas acho que ainda tá em aberto, né? Tô meio assim, se vou, se não vou. Porque a gente aqui do Sul é longe pra caramba, né? Então... Eu tenho orgulho do TDC porque eu e o Albert Tanuri que puxamos o TDC pra cá. Fomos os primeiros a pegar no pé deles lá. Que legal. A gente conversou, também, pediu né? ajuda pra eles virem, aí conseguimos ajudar pra vir pra cá. Em 2 anos eu palestrei também já. Agora nesse último com a Valéria. De bacana. duplinha. A Valéria. A Valéria, nós somos amigas, né? Além se conhecemos no TDC, inclusive, nós somos filhos do TDC, né? E até faz umas semanas aí atrás, ela mora tipo uma hora e meia, mais ou menos, assim, da minha casa. E a gente nunca tinha se conhecido, a gente se conheceu nesse último TDC, que pessoalmente, né? Porque a gente se falava, nunca tinha se visto, na verdade. E a gente foi se ver mesmo, assim, no TDC, foi muito bacana. Bacana. Aí... E agora faz umas 2, 3 semanas ela veio aqui para casa, passou o final de semana aqui. Olha que legal. Isso que é legal, né? A gente acaba construindo uma amizade, né? Não, muito. O Fábio também, Fábio, obrigado. Então a gente já tem pouso em BH, né? Isso aí. Já temos em Elton, onde é que é que... Oi? Tá em Sampa, tá em São Paulo. Sampa? Eu fico em São Paulo. A TDC em São Paulo já temos... Eu tô do lado aqui do MTC da Microsoft aqui. Olha aí, ó. E aí já temos o CEP, então, do Elton. E aí, quando for o TDC aqui no Impoa, vocês já tem aqui, né? Isso aí. Então, é isso aí, galera. Só aproveitar, Mayara, dá só uma informação pode. Pro pessoal do Code FC. A gente está fazendo sempre os vídeos lá, né? E hoje nós soltamos uma falando sobre profissões em alta de Cloud e DevOps. E aproveitando isso, nós lançamos o Code FC Podcast no Spotify. Opa, eu adoro podcast. Então, nós lançamos lá. Então, esse é primeiro podcast, áudio, né? Saiu de profissões em alta de Cloud DevOps para 2023 e orientação de como iniciar também. Eu fiz o podcast, tá lá no... Show. Você tá compartilhando? Eu tirei essa tela, deixa eu voltar aqui. Deixa eu jogar. Tá aqui, ó. Aqui é o YouTube. Você quer mandar o link? Manda o link aqui para mim que eu já mando os dois. Galera. Aqui é Olha que cara bonitão YouTube. Ali, ó. Você viu? Aqui, né? O Johnson comentou ali que teve uma live minha e da Valéria pelo Quintas da TI, que foi sensacional. Nossa, a live, imagina, eu falo pouco, né? Quintas eu sou das antigas com eles, ó. Levou 2 horas na live, eu e a Valéria. Porque uma falava mais que a outra. Não, os caras da Quinta da TI já estavam assim... Pelo amor de Deus, o padrão é 1 hora, a gente já tá em 2h20. Mas é bom demais passar conteúdo, né? Eu gosto demais. Mas é só deixando aqui, a gente lançou hoje o podcast, então as profissões em alta em Cloud DevOps, e tá lá no YouTube, quem gosta de ver o vídeo, tem o mesmo vídeo ali do áudio, conversando, falando com vocês. Beleza? Aí divulguem aí, por favor. Sim, já tô adicionando aqui no chat. Beleza. Então é isso, galera. Muito obrigada aí mais uma vez aqui em nome do canal, que eu, né, hoje estou moderando com a Valéria, né, para a Valéria aqui no canal. Mas muito obrigada aí pela presença de vocês. Acho que foi de grande importância, assim, esse treinamento. Acho que o pessoal aproveitou muito, assim. E eu também já tirei muitas dúvidas, então já tô só pela POC agora. Agora é POC.
É testar Agora e é ficar bom na ferramenta. Exatamente. Então tá, galera, muito obrigada aí a todos que ficaram até aqui. Depois esse link ele fica aí disponível também para quem quiser rever e quem perdeu, quem não conseguiu acompanhar ao vivo. E tamo nessa então. Feito, galera? Até mais. Que o Azur esteja com você. Ele está no meio de nós. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, Boa noite. Tchau. Tchau.